Hoje nós vamos ver um anime que se chama My Dress Up Darling, onde um homem que se chama Gojo é bem solitário e sem amigos. Ele foi socialmente traumatizado no passado por conta das suas paixões fora dos padrões, mas a coisa vai ficar bem diferenciada a partir desse momento. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. Hoje a história começa com o Gojo e a Kitagawa. Eles estavam na sala de prática de costura e a Kitagawa estava muito entusiasmada, falando da sua personagem favorita e como ela gostaria de fazer um cosplay dela. O Gojo chega a suar frio enquanto ela falava com toda aquela paixão, e ele não conseguia entender muito bem o do porquê ela gostava tanto daquela personagem. Então ele resolveu perguntar para ela o que era essa humilhação das novinhas 2. E ela explicou que isso era um jogo de Bishoujo que tinha bombado no ano passado e ainda ganhou um anime pra ajudar. Isso, na opinião dela, era incrível. E ela continua falando que apenas um homem foi estudar na escola desse anime / jogo, bem clássico de como acontecia com os harém da vida. E o Gojo começa a pensar em como ele não estava entendendo nada do que ela estava falando e como aquilo era tudo muito estranho. Aí ele se deu conta de que ela poderia estar zoando ele e ele ficou imaginando ela falando coisas pesadas que humilhariam ele, como se ela tivesse feito ele de idiota, porque como ele não fala muito com as pessoas, ele não tinha entendido essa brincadeira e fica muito com o pé atrás, porque ele já sofreu bastante com outras mulheres falando que ele estava fazendo coisas de mulheres e que não era para ele fazer essas coisas que ele gostava, que no caso era costura, roupas, ele gostava dessas coisas. Mas aí vem a surpresa, porque quando ele olha para Kitagawa, ela estava frenética, com os olhos vidrados, sem parar de falar sobre o jogo da humilhação das novinhas 2. E aí ele percebeu que não, ela de fato não estava zoando ele, até porque ninguém se aprofundaria assim para fazer uma zoeira com outra pessoa. Ela continua falando da sua personagem favorita que se chama Shizuzinha, e ela conta como ela se apaixonou pela personagem porque ela parecia ser muito fria no começo, mas ela foi se desenvolvendo. Então a Kitagawa notou que ela gostaria de ser igual a Shizuzinha, e é exatamente por isso que ela quer fazer esse cosplay. E como Gojo sabe fazer roupas, principalmente de mulheres, ela pediu a ajuda dele para isso. Enquanto ela não para de falar, o Gojo fica só observando e decide ajudar ela com essa roupa. Ele ficou ainda mais ansioso do que ela nesse momento, porque isso é o que ele de fato gosta de fazer. Só que ele tinha medo do que as pessoas iriam falar pra ele por conta dessas coisas serem aparentemente de mulheres. A Kitagawa então pegou uma revista que ela tinha onde demonstrava como fazer o seu próprio cosplay. E nesse momento, os dois pensaram juntos de como ela não conseguiu fazer o cosplay sozinha, tendo uma revista tão fácil de entender, ensinava até como costurar. Mas o Gojo diz pra ela que eles precisam fazer compras para comprar as coisas para fazer o cosplay e tirar as medidas da Kitagawa. E ela queria fazer tudo isso agora, nesse momento, frenética, porque ela estava muito ansiosa para se vestir de Shizuzinha. Mas o Gojo fala que agora não, ele prefere começar na segunda-feira porque eles estavam entrando no final de semana e ela aceita isso de boa e eles vão para casa. Agora na casa dele, o avô do Gojo foi até o quarto dele perguntando se ele iria dormir, mas ele só estava ali olhando pro teto, pensando na Kitagawa, e o avô disse que ele iria comprar a máquina de costura no outro dia, e ele não iria precisar abrir a loja no sábado. Agora chegando no sábado então, o Gojo escutou alguém tocando a campainha e foi atender. Então quando ele viu, era a Kitagawa que estava ali, e ele ficou muito sem jeito nesse momento. E aqui foi o exato momento que ele percebeu que ela tinha muita atitude e ela não queria esperar até segunda-feira, ela estava ansiosa e queria fazer as coisas agora. E ela acaba se convidando e entra na casa do Gojo. Lá dentro, ela foi direta pro quarto dele e o Gojo fica desesperado quando ela entra no quarto dele porque ninguém, além do avô dele, tinha entrado ali. E agora tem uma garota, e ainda por cima é a própria Kitagawa que todo mundo almeja ter. O coração dele começou a disparar e ele não sabia o que fazer, mas ele tenta se acalmar e ela quer começar a tirar as medidas. E o Gojo pergunta se outra pessoa poderia fazer isso, porque ela poderia não se sentir confortável, já que ela tinha que ficar com as roupas íntimas para tirar as medidas. Mas ela não liga para isso e mostrou que estava de biquíni e ela já tinha pensado naquilo.
Então tava tudo suave na opinião dela, não tinha problema nenhum, ele podia tirar as medidas tranquilo. O Gojo ficou muito sem jeito enquanto começava a tirar as medidas dela e não sabia muito bem o que fazer. Ele estava se tremendo muito e estava com medo da situação, porque ele nunca passou por algo parecido e dava medo. Mas com muita luta, ele foi conseguindo fazer isso aos poucos, e ela estava lá tentando fazer ele se soltar mais, porque ele era muito tímido. Só que chegou um momento crucial onde ele precisava tirar a medida do busto dela, e isso foi um sofrimento tremendo pra ele, porque ele ficou completamente envergonhado. Mas essa não foi a pior parte pro coitado do Gojo, porque chegou a hora que ele precisava medir a distância entre os seios dela para conseguir fazer os detalhes do cosplay com muita precisão, mas ele não poderia fazer isso. Então ela mesma decidiu fazer e disse que ficava uns 20 centímetros. E o Gojo ficou louco da vida com isso. E agora só faltava a medida da perna. E quando ele foi fazer essa medida, ela ficou com muito calor e vermelha. Então o Gojo percebeu isso e correu para ligar o ar condicionado, para não deixá-la envergonhada. Agora, tendo todas as medidas, ela começou a se vestir de novo. E o Gojo pergunta se ela teria alguma referência da roupa para ele fazer tudo certinho. E ela entregou para ele os dois Humilhação das Novinhas para ele entender bem como eram as coisas. Então ela foi embora para casa. E agora chegou a noite. O avô do Gojo chegou e foi até o quarto dele. Mas o que ele vê é o Gojo jogando aquele jogo no computador que era completamente erótico. E ele conversa com o avô dele de boa, como se nada tivesse acontecendo, enquanto no fundo tava só aquele emoji de gemido. E o avô dele decidiu sair dali, falando que talvez ele estivesse na idade dessas coisas. Mas ele fica surpreso em como o Gojo consegue se manter sério nessa situação. E tudo foi finalizado de uma maneira bem engraçada. Esse anime tá com uma nota 8.3 no MyAnimeList. E pra quem curte esse gênero de anime, eu recomendo demais, porque ele é bem engraçado. E já tem até dublagem em português. Então espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.